Toda cidade tem suas figuras folclóricas, seus profetas das ruas. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o maior de todos era Edgar Bumbum. Ele era um boêmio, um filósofo do asfalto, conhecido por seus discursos um tanto confusos e sua saudação icônica que ecoava pelas ruas. Bum! Bum! Ele era uma figura querida, parte da paisagem da cidade. Um personagem que todo mundo conhecia e gostava. Até que, em uma noite de 1989, Edgar Bumbum desapareceu. Sumiu sem deixar vestígios. A polícia investigou, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhuma pista, nenhum corpo, nenhum motivo aparente. Mas o povo de Natal, órfão de sua figura mais excêntrica, criou suas próprias teorias. E são elas o verdadeiro enigma que vamos explorar hoje. Bem-vindos ao Arquivo Enigma, onde vamos investigar. O desaparecimento de Edgar Bumbum foi um crime real, uma queima de arquivo, ou ele foi levado por um OVNI? Para entender o mistério, precisamos primeiro entender quem era o alvo. Quem era Edgar Etges, o famoso Edgar Bumbum? Muita gente pensa que ele era um mendigo, mas não era bem assim. Vindo de uma família tradicional, Edgar escolheu um estilo de vida diferente. Ele abraçou as ruas, a boemia, os bares e a sua própria filosofia. Ele era uma alma inofensiva, cuja marca registrada era a saudação Bum Bum. O significado? Ninguém sabe ao certo. Alguns diziam que era uma saudação à vida, uma celebração. Outros, mais sombrios, acreditavam que era uma referência a explosões atômicas e ao fim do mundo. Nos seus discursos, ele misturava de tudo: política, filosofia, críticas sociais e, muito importante para o nosso caso, discos voadores. Ele era o louco da cidade, mas talvez, como muitos loucos, ele falasse verdades que ninguém queria ouvir. E então, em 1989, a presença constante de Edgar nas ruas de Natal chegou ao fim. Ele foi visto pela última vez caminhando pelo bairro da Ribeira, o coração boêmio da cidade. E depois disso, nada. Ele simplesmente sumiu no ar. A cidade inteira se mobilizou. A imprensa noticiou o desaparecimento por dias, mas era como se ele tivesse evaporado. Sem um corpo para enterrar, sem pistas para seguir, o caso oficial esfriou. E é exatamente na ausência de fatos concretos que as lendas nascem e ganham força. A primeira teoria, e de longe a mais famosa em Natal, é a que transforma o desaparecimento em um evento cósmico. O Arquivo Enigma precisa investigar a fundo essa história. O Rio Grande do Norte, como já vimos em outros episódios, é um verdadeiro hotspot para avistamentos de OVNIs. A presença da base de lançamento da Barreira do Inferno, a proximidade com o misterioso Triângulo das Rocas, tudo isso alimenta o imaginário popular sobre vida extraterrestre. E o caos que se conta nas ruas de Natal é que Edgar Bumbum não foi morto. Ele foi escolhido. A lenda diz que, por ser um filósofo, uma alma pura, um homem diferente do padrão, os extraterrestres o consideraram o embaixador perfeito para representar a humanidade. Eles o teriam levado em sua nave. Para muitos potiguares, isso não é uma piada. É a explicação mais aceita e, de certa forma, a mais reconfortante. Edgar não sumiu. Ele subiu. Seu desaparecimento não foi uma tragédia, mas um evento místico, uma ascensão. Mas o Arquivo Enigma tem o dever de investigar todos os ângulos, inclusive os mais sombrios. E existe sim uma teoria de crime real, um true crime, para o caso de Edgar Bumbum. Precisamos voltar para a Natal dos anos 80. Edgar era um boêmio, ele vivia na noite. E a noite de qualquer capital naquela época tinha seus segredos perigosos. Festas da alta sociedade regadas a excessos. Políticos corruptos, fechando acordos nas sombras. Tráfico de drogas. Edgar, aquele louco que ninguém levava a sério, estava em todos os lugares. Ele via tudo. E sem filtros, ele falava tudo o que via em seus discursos públicos. A teoria do crime é simples e brutal. Edgar Bumbum estava no lugar errado, na hora errada.
Bêbado, perambulando por um beco escuro da Ribeira, ele pode ter testemunhado um crime grave, algo cometido talvez por filhinhos de papai, a elite da cidade, ou até mesmo por policiais corruptos. De repente, o louco, inofensivo, se tornou uma testemunha ocular perigosíssima. Nessa versão, ele não foi abduzido por um feixe de luz. Ele foi silenciado, seu corpo desovado em uma clássica queima de arquivo. A polícia da época chegou a investigar? Sim, o caso foi aberto, mas, misteriosamente, a investigação nunca avançou. O caso esfriou rapidamente e foi arquivado. Se a teoria da queima de arquivo for a verdadeira, é provável que os culpados fossem pessoas poderosas demais para serem presas. Nesse cenário, era muito mais fácil para as autoridades e até mais romântico para a população deixar a lenda do OVNI crescer. Uma história fantástica que serviu para apagar, por baixo do pano, um crime brutal e sem solução. Então, qual é a conclusão do arquivo Enigma? O caso de Edgar Bumbum é o que chamamos de cold case perfeito, um caso arquivado onde o folclore e o crime se misturam de uma forma que é quase impossível separá-los. A teoria do crime, da queima de arquivo, é, infelizmente, a mais provável do ponto de vista lógico e a mais trágica. A história de um homem bom e inofensivo que simplesmente viu o que não devia. Mas a teoria da abdução alienígena é a que o povo de Natal escolheu para si. É a forma que a cidade encontrou para dar um final mágico e digno ao seu amado filósofo de rua, em vez de aceitar um fim violento, sujo e impune. O verdadeiro enigma de Edgar Bumbum não é apenas onde ele está. O enigma é no que nós preferimos acreditar. Seja na imensidão do espaço ou na crueldade dos homens, Edgar, com seu bum, bum, se tornou imortal, tão eterno quanto a própria lenda que o cerca. O arquivo de Edgar Bumbum permanece abduzido. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Se você gostou desse mergulho nos mistérios do Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. No nosso próximo episódio, saímos do Rio Grande do Norte e viajamos até Minas Gerais para investigar um mistério religioso que desafia a própria morte. A incrível lenda do corpo incorrupto de Ritápolis. Até lá!